Bem-vindos todos e todas a um canal onde você encontra mais saúde interna do que imagina existir. Hoje a gente vai falar sobre um assunto delicado, que são as relações de dependência entre mães e filhas. Bom, a gente vai começar olhando para essa mandala e lembrando sempre que a gente, assim que termina o trabalho com a mandala, o primeiro processo é única e exclusivamente olhar para ela. É uma paciente que tem 46 anos e já está há algum tempo em terapia. Olhando para a mandala, a primeira sensação que ela trouxe, que ela quis trocar, ela me disse: eu me sinto um pouco separada. E isso me dá uma sensação de desconforto. Esse meio vermelho me dá uma angústia, assim, me dá quase uma queimação, eu não sei, é muito desconfortável. E é como se, eu vou fazer um gesto para você, ela falou, é como se estivesse abrindo assim, só que sabe uma sensação que vai rasgando um pouco no meio. É muito desagradável fisicamente. E é uma coisa rara de acontecer, mas pode acontecer. Ela falou, a gente pode falar sobre a mandala sem olhar muito para ela? Se é um pedido da pessoa, claro que sim, mas hora ou outra é importante que ela se volte novamente para a imagem. O primeiro impacto, às vezes, quando é um conteúdo que vem muito em contato com a psique, ele vem muito direto, pode desconfortar. Para aquelas pessoas que são mais físicas, são mais orgânicas, a sensação é imediata. Foi o caso dessa paciente. Mas olhando para a mandala, não temos só essa parte vermelha, essa parte que para ela era tão desconfortável. Eu perguntava um pouco, e esse azul clarinho que está aqui? Tem dos dois lados, se você puder ver. Ela falou, isso me traz uma sensação um pouco mais de conforto, me dá uma coisa como se fosse, sei lá, um respiro. A única coisa também é que ele tem uma intensidade de cor muito diferente do resto. E isso me chama a atenção, mas a sensação é boa. E olhávamos ainda para esse roxo, que ela me dizia, eu não sei, o roxo também não é bom de sentir. Essa não é uma mandala confortável para eu olhar. Eu realmente, assim, eu me sinto mal. Eu olho e não gosto. Bom, não temos só o que ela sente. O que a pessoa diz é sempre muito importante. Mas a gente vai ficar também com as indicações que estão presentes aqui. Primeira coisa que a gente vai olhar é o que ela diz, existe uma separação, mas não é uma separação tão linear, onde a gente tem aquele traçado no meio da mandala. Se você observar, a gente tem quase dois lados iguais. E aqui a gente chama, às vezes, essa mandala de espelhamento. Uma mandala onde a pessoa está mesmo passando um processo difícil e ela está revendo as formas que ela mesma se vê. Além disso, a gente vai perceber que existe quando a pessoa desenha dessa forma, ela está tentando muito fazer uma diferenciação. O que é meu e o que não é. O que eu quero carregar daquilo que eu vivo e eu não quero, o que eu não quero mais. Então, depende de como você traz, com que cores você traz esse momento, pode ser bastante desafiador. Quando a gente vê esse vermelho mesmo aqui dentro desse estágio, ele significa que existe um pouco de ressentimento, que existe uma necessidade, uma raiva necessária para que ela tenha força para fazer o processo, mas eu não sei se você consegue ver que o vermelho está entre duas barras. Então, ele só flui ainda nesse pedaço, ele não extravasa para a mandala inteira. Então, ela tem força, mas ainda não é exatamente suficiente para fazer essa separação mesmo tão necessária. Quando a gente olha para aquele azul que ela disse que gostava um pouco, né? É justamente uma cor que vai dizer, nesse processo de saída, né, dessa certa simbiose que a gente já fala é a cor que indica que tá difícil, que tem pouca energia para sair. E lembra, ela diz, eu adoro esse azul. O azul me dá uma calma. Então, tem algo ainda no próprio inconsciente. Eu me enraiveço com essa relação simbiótica com a minha mãe, eu não quero mais, mas tem um pedaço de mim que sente certo conforto. E a gente pode chamar também de vantagens secundárias. Claro que uma relação de dependência é uma relação bastante doída, compromete a autonomia de ambos, mas ainda assim existem outras coisas que pertencem a essa relação. Quando a gente olha ainda para o roxo, ela falou que não gostava tanto, o roxo vai trazer aqui, dentro desse estágio novamente, uma indicação de que ela não quer perder essa sensação de ser especial,
de ser excepcional e que certamente, de algum modo, a mãe também sustenta. Então, nitidamente, a gente vai perceber como uma luta, né? Existe nela um desejo de autonomia, e no caso dela, a dependência é financeira, e ela vai sempre em direção a essa mãe. E existe dessa mãe, embora tenha outros filhos, a dependência emocional. Então, fica nesse subliminar um acordo muito claro. Você me dá toda a atenção que eu quero, que eu preciso, e que às vezes é impossível suprir, porque a gente está falando aqui também de uma mãe extremamente carente, e quando essa atenção não vem, culpa, cobra, então tem esse caráter mais pesado. Por outro lado, existe também essa necessidade, toda vez que existe uma falta financeira, que ela não fecha a conta, é essa mãe também que supre. Então, se você olha para a mandala agora, tem uma força, tem uma vontade de separação, mas observa ainda como isso está no centro, né? A gente tem caminho. O inconsciente está dizendo para a gente: eu estou começando a disponibilizar energia. É um processo que, supostamente, pelo inconsciente, vai acontecer, mas a gente ainda tem alguns entrelaçamentos aqui para resolver. Então, vamos precisar certamente de outras mandalas. Se você também tem um pouco para contar para a gente sobre a relação com a sua mãe, se você passa por esse momento de dependência ou não, ou se você é uma mãe que também tem uma relação assim com a sua filha, troca aqui com a gente, conversa aqui com a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.